Muito bem, muito bem. Então, começando hoje uma nova sessão. Já fizemos nossa sessão às 16 horas, agora sessão das 19h30. E aqueles que estão presentes aqui vão ter a chance hoje de participar de algo muito especial. Vou começar hoje, quarta-feira, o estudo, a leitura coletiva aqui em grupo e o estudo de um livro muito especial, Eu estou estudando ele, já estou bem adiantado, mas eu vou acompanhar com vocês aqui um processo começando do zero, E esse livro se chama Um Curso em Milagres. Você vai aprender a fazer milagre? Não sei, Espero que você consiga fazer um milagre na sua própria vida, Então, essa é uma boa ideia, uma boa sugestão. Então, se você não tem ainda o seu livro, deixa eu compartilhar aqui com você uma coisa bacana, que você consegue ver aqui a minha tela, Olha só, meu perfil aqui, você consegue estar vendo minha tela aí? Tá? Então, consegue ver minha tela? O som tá bom? A tela tá aparecendo para você, ó. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para você que eu tenho o livro no digital. Deixa eu só mostrar para você, para já fazer o trabalho completo aqui, Já que eu estou explicando para você aqui como é que funciona, deixa eu mostrar um negócio bacana para você aqui. Quer ver? Deixa eu abrir meu celular, peraí. Vamos ver se está funcionando aqui, compartilhamento. Nossa, que imagem bonita, Não sei que cidade é essa, não. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, ó. Eu vou abrir a tela do meu celular aqui, ó, compartilhando. Ó, que foto bonita do Mestre Jesus, Gosto disso, Então, vamos lá. Deixa ele aqui me inspirando, ó. Essa telinha do meu celular, tá? Então, o que você está vendo aqui, tá aparecendo certinho aí para você? Na tela do meu celular, tá? Me dá um ok aqui no chat, aqui, se você está vendo a minha tela. Tá vendo? Tá legal? Tá aparecendo para todo mundo? Tá no meio aqui dessa cidadona aqui, Bonita? Então, tá bom. Sim, tá aparecendo. Legal. Bacanérrimo. Então, vamos lá. Olha só. Aqui, ó, eu tenho um aplicativo chamado Kindle, Escreve Kindle, Kindle, Com K. Então, o Kindle, Fiz a pronúncia aqui em inglês, no caso. O Kindle, ele é meu aplicativo que eu leio os e-books que eu compro da Amazon. Ó, já apareceu aqui um curso de milagres, tá vendo? Ele já vem, inclusive, para a página que eu estou lendo dele, tá? Ó, no momento, você está na página 83, a página de leitura mais recente é 1, de Camila Kindle, Cloud Reader, 746. Por quê? Porque eu abri na primeira página, tá bom? Então, eu vou colocar aqui que não é para ir. Vou explicar o porquê isso, porque eu estou usando o mesmo usuário para ler em vários dispositivos, tá? Aqui, ó, vou passando para cá, vou passando para lá, ó, vou vendo um livro normal, tá? Se eu quisesse virar o celular, poderia virar o celular também. Tem gente que gosta, deixa eu ver aqui, se o meu está travado. Não, está na rotação automática. Aí tem uns segredinhos aqui, que você arruma aqui as configurações. Então, por exemplo, ó, ele está travando, deixa eu ver. Layout, trava de orientação, estava travado, vou destravar, ó. Ó, só para você ver como é que é, ó. Consigo virar ele, tá vendo? Consigo ler ele de ladinho, ó. Fica legal também, Se eu quiser ler ele na lateral, Funciona bem também, tá vendo? Então, consigo ler o livro aqui, ó, como se fosse na lateral. Então, eu vou vendo na tela do celular, Vou lendo o livro da forma como for conveniente para o meu momento, tá? E eu tenho o costume de ler esse livro todo dia à noite, leio um capítulo às vezes inteiro, tá? E a gente vai começar a estudar esse livro hoje. Então, vamos lá, fechando a tela do celular, voltando aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o layout que você está vendo agora na tela. Ele é o layout da leitura, o que eu uso pela internet, tá bom? Então, é uma leitura que a gente consegue fazer direto pela internet, tá? Então, aqui salva os direitos autorais, etc e tal, Esse vídeo vai ficar gravado na plataforma de alunos, tá bom? Eu não vou colocar esse vídeo como público, por quê? Porque não é conveniente você
deixar um conteúdo dessa natureza para as pessoas que não têm um certo preparo, né? Um relacionamento prévio, principalmente com a gente. Então, é muito interessante você pensar que você está num momento que, vamos dizer assim, pode estar te ajudando em alguma coisa, tá por aqui, né? Mas a leitura do livro, ela é algo que a gente vai ver hoje, vai agir pontualmente na sua vida, tá? Então, se você for, obviamente, trabalhar com o livro, né? Usar o livro em algum momento aqui como o seu hábito diário, né? Eu recomendo que você compre no link que eu deixei lá no grupo para você. Se tiver dificuldade, fala comigo, mas é tranquilo comprar o e-book Kindle, tá? E você pode também comprar o livro, ó, na capa comum, tá? Como é que funciona, né? Como eu já tenho o livro, ó, ele fala para mim aqui, ó, lê agora. Você já tem esse item, ele está disponível no Kindle, apps e dispositivos. Então, quando eu cliquei no ler agora, ele abriu aqui, tá? Eu tive que ir lá na página 1, mas ele abriu, tá? Agora, você pode ir lá comprar o livro na capa comum. O que acontece com o livro? Ó? Na capa comum, ó, vamos pedir um na capa comum aqui, ó, R$ 118,47, é mais caro. Ele entrega gratuito porque eu sou membro do Prime, tá? E, ó, se pedir dentro de 22 horas e 51 minutos, ele vai chegar na quinta-feira, 26 de janeiro, que é, deixa eu ver aqui, semana que vem, tá? Então, vamos lá. Esse livro, qual que é a vantagem ou desvantagem? Ele é bem grande, ó. Você vai ver aqui pelas informações técnicas dele, ó. Ele tem 1.454 páginas. Essa é a última edição, tá? Da editora Mera, segunda edição, revisada. E tem que ser a edição integrada. Por que tem que ser edição integrada? Porque essa edição integrada, ela tem os suplementos do curso em Milagre, que é a parte de psicoterapia. Então, você tem uma questão muito legal nesse livro, porque ele forma um psicoterapeuta. Você não só se cura das questões que você pode estar aí com você, mas você se forma de uma maneira interessante até para você atuar como psicoterapeuta, né? Então, é um propósito, processo e prática, né? A canção da oração, que é muito legal, e tem as sessões, né? Que são extensões dos princípios do curso, né? Ditadas à doutora Ellen Schumann, logo após a conclusão do curso em Milagres. Então tem tudo, tem exercício e tal, é muito completo. Ó, vou mostrar o índice para você, ó. O índice é enorme. Olha o índice desse livro. Olha para vocês, ó. Tem capítulo 1, né? A gente vai começar lá no prefácio, tá? Texto, livro de exercício, explica o manual do professor, esclarece os termos, suplemento, índice. Talvez a gente não chegue nem no capítulo 1 hoje, mas vamos ver. Aí, ó, significado dos milagres, capítulo 1, capítulo 2, e assim vai. Ó, vamos descer os capítulos todos que tem? Ó, só para você ver. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, e assim vai. Depois você dá uma olhada, dá uma navegada para você ver na própria demonstração do livro. Ó, capítulo 26, 27, assim vai. Ó. Aqui, ó, deixa eu mostrar para você, ó, capítulo 31. Então, são 31 capítulos, tá? Caramba, se eu conseguisse ler um capítulo por semana, só aí eu já gastei mais da metade do ano para ler o livro, né? Ó, depois eu tenho a parte do livro de exercício, tenho parte 1, ó, quantos? 50 itens. Tem a revisão com mais 80, 30 itens. Revisão 2, que vai até 110. Revisão 3, ó, vai até 140. Revisão 4, vai até 170. Revisão 5, vai até 200. Revisão 6, vai até 220. Depois ele tem a parte 2, fala do perdão. Ó. Depois a parte 2, espera aí. Parte 2, ele começa a quebrar o que é perdão, até 230. O que é salvação, o que é mundo, vai indo, ó. Olha quantos itens tem, galera. Olha isso. Olha a quantidade, ó, 360.
finais, ó, 361, 365, tá vendo? Que bacana? Depois tem o epílogo, que é gigantesco também, ó, olha, gigantesco, tá? Depois do epílogo, ele vai passar também de esclarecimento de termos, tá bom? Vai passar também pela questão da oração, né, a canção da oração, e volta lá para a introdução, tá? Para uma explicação da introdução, né, sobre a cura, sobre perdão, sobre cura, sobre oração. Tá bom? Gostou da quantidade de coisa que tem? Gente, sem brincadeira, esse livro, ele é simplesmente sensacional. Se você começa a ler, né, eu quando li a primeira vez, esse livro, de verdade, eu chorei, tá? Foi, assim, muito emocionante para mim. Então, assim, eu desejo que você aproveite essa oportunidade, tá bom? Deixa eu colocar aqui mais um recurso para a gente ver aqui, a parte de... Tá bom, então, aqui acho que já está legal, acho que você já está preparado, né? Você está preparada para ler, né? Então, vamos lá. Aqui vamos começando, então, né? A edição integrada. Ele começa aqui explicando, né? Já é a segunda edição, prefácio, texto, livro de exercício, manual do professor, esclarecimento de termos e suplementos. Ele foi traduzido pela Lilian Salles de Oliveira Paes, né? E a fundação, que é a detentora dos milagres, a Foundation for Inner Peace, né? Fundação para a Paz Interior, tá bom? Esse não é um livro religioso, já começo a dizer para você. Ele é um livro que tem uma base bem sólida já no mundo há alguns anos. E não estou aqui para fazer pregação, para dizer nada sobre nenhum tipo de, sei lá, de culto religioso, vamos falar assim, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, a Nésia mandando mensagem. Pede para mim o que... ou no físico, tá? Eu, na verdade, vou comprar os dois, né? Eu já tenho o do celular faz muito tempo, estou fazendo o pedido agora do livro físico, tá bom? Então, vamos lá. Que ele é bem grande, vocês vão ver ele aqui atrás depois. Eu vou mostrar para vocês o tamanho do livro, tá? Então, vamos lá. A Fundação para a Paz Interior, né? Eles colocam aqui as informações do livro. Então, tem aqui uma introdução geral, tá bom? Então, vamos lá para você começar a entender isso aqui, ó. A Fundação para a Paz Interior, Foundation for Inner Peace, tem se guiado pelo princípio de que a tradução de um curso em milagres tem que ser tão próxima quanto possível do original em inglês. Eu vou dar uma paradinha aqui, só para você pensar uma coisa aqui, ó. Esse é um desafio gigantesco. Você fazer uma tradução próxima do original em inglês. Então, assim, os tradutores de um curso em milagres fazem face a dois desafios. Em primeiro lugar, precisam dominar o curso em inglês. Então, eles precisam fazer o curso inteiro em inglês, ler o curso inteiro em inglês, que não é a sua língua natal. Depois, eles têm que expressar essa compreensão nas respectivas línguas. Então, os tradutores, eles são treinados, na verdade, para depois fazer a tradução. É muito interessante isso, tá? Eles precisam vencer ambos sem perder o significado, né? Então, eles têm que vencer isso sem perder o significado e a sutileza do sistema de pensamento do curso, tá? Porque a escritora foi feita em inglês, né? Então, quando você vai fazer uma transferência do modelo de pensamento, tem que fazer realmente essa imersão, tá? E temos mantido um padrão, muito interessante isso, né? Temos mantido um padrão rigoroso na seleção, treinamento e supervisão desses tradutores. De fato, muitas vezes, a seleção de um time de tradução qualificado tem nos custado anos. Normalmente, um tradutor responsável, muitos leitores e um editor, né? Algumas traduções têm se processado ao longo de mais de 10 anos. Olha que interessante. Com mudanças nos grupos encarregados e muitas revisões para que se consiga, né, captar o espírito e o significado, né? O espírito e o significado de um curso em milagres na língua em questão, tá? Então, assim, buscando manter esse alto padrão, temos adotado as seguintes diretrizes. Nossa regra básica é
permaneça fiel ao significado específico de cada frase de um curso em milagres, como o curso declara, né? Então, o curso fala assim: um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca altera o significado. Um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca altera o significado. De fato, todo o seu propósito é mudar a forma de modo que o significado original se mantenha. Tá? Então, isso aqui está no próprio livro, ele até cita isso. Então, portanto, sempre há aqui uma escolha quanto a preservar o significado do texto em inglês e um estilo mais literário ou poético, né? A preferência vai sempre para a primeira. Então, assim, vocês vão perceber que no livro, ele é um livro bem profundo, ele é um livro muito bem consolidado, e você vai ver que o tradutor, ele não dá preferência para fazer uma coisa romanceada, que fique fácil de você ler. Esse é o primeiro ponto para você entender, tá? Eu já leio esse livro há algum tempo, então, assim, não é algo que você vai ler assim, igual romance, igual uma coisa super bem fluida. Não, não é não. Às vezes você vai ler uma página, você vai ler um capítulo e você vai ficar processando aquele significado ali por muito tempo, tá? Tem coisas que eu demorei um pouco para internalizar, exatamente porque eu precisava estar nesse primeiro momento, né? E uma grande parte do curso em milagres, inclusive todo o livro de exercício, começando com a lição 99, é escrita em pentâmetro iâmbico, ou seja, a métrica de Shakespeare. Caramba, isso aqui ler, como se diz, na linguagem antiga, quase, né? Então, é praticamente impossível manter essa forma poética em outra língua. Não tem como você fazer isso, se você manter isso fora do inglês, né? Que é a língua natal do Shakespeare. E quase sempre tem sido necessário ignorar, né? Tem sido necessário ignorar essa forma, vamos dizer assim, poética para preservar o significado, tá bom? Tradutores têm que resistir a algumas tentações típicas na sua profissão. Então, essa é uma coisa muito bacana que ele explica no começo do livro, que deixa claro para que a gente não fique julgando o livro enquanto está lendo. Então, assim, o livro, primeiro, ele tem que ser fiel ao significado e não tem que ser romanceado. Então, por isso que não é um livro fácil de ler. Por isso que você ler em grupo é muito bacana, tá? Você participar da leitura em grupo é muito legal, tá? Os tradutores têm que resistir a essas tentações, né? E quando, por exemplo, o inglês, né, parece estranho ou ambíguo, eles são tentados a corrigir o inglês. Essa é uma questão muito interessante, né? Melhorando o original ou esclarecendo o texto com palavras ou frases explicativas que não se encontram na rendição original. Para fazer face a tal tentação, temos ressaltado a importância de reter na tradução a ambiguidade original. Então, vamos imaginar o seguinte: você vai ler uma frase do livro e você vai ver que tem um significado ambíguo, né? O que a gente vai ver? Vai manter a ambiguidade. Você não vai mudar isso, tá bom? Uma outra questão concerne ao uso consistente de certas palavras-chave. Muitos tradutores têm tentado usar os sinônimos para dar o curso maior colorido. Então, temos insistido para que resista a essa tentação, porque os estudantes precisam adotar certas palavras-chave como fundamento do sistema de pensamento do curso. Ao longo do tempo, os estudantes percebem que o vocabulário do curso vem a ser o seu próprio. Então, assim sendo, pedimos aos tradutores que respeitem a escolha das palavras apresentadas pelo curso. Ao longo de toda a tradução, exatamente como se encontra no original em inglês, tá? A nossa terceira regra parece contradizer a segunda, né? Quando for necessário, mude a sequência das palavras em inglês para que a tradução possa fluir corretamente, tá? O inglês original nem sempre segue estritamente as regras gramaticais, essa é a verdade. Os tradutores têm sido autorizados a corrigir essas imperfeições de gramática para preservar o significado na tradução. Então, eles corrigem essa questão gramatical. Outro ponto que requer revisão do tradutor
concerne ao gênero. Pelo menos em uma língua, né, o Espírito Santo, por exemplo, ele é feminino. E, em tal caso, insistimos que o tradutor usasse os pronomes no gênero feminino, mesmo que o original use exclusivamente pronomes no masculino. Tá? Então, é bem interessante isso também. Nossa quarta regra concerne as referências bíblicas no curso, que são mais de 800 referências bíblicas, né? E a maior parte delas não são indicadas por aspas e podem facilmente passar despercebidas por aqueles que não estão familiarizados com a Bíblia. Todas essas citações se referem à versão King James da Bíblia, em inglês, tá bom? Temos pedido aos tradutores que citem sua língua natal, né, a Bíblia, que naquela cultura respectiva mantém o mesmo status que a versão King James em inglês, a menos que surjam problemas de força maior. E em Um Curso em Milagres, algumas referências bíblicas são paráfrases do versículo bíblico. Os tradutores têm sido tentados a corrigir o curso, citando a referência por inteiro, tirada da Bíblia em suas respectivas línguas. Não temos permitido tais alterações se um curso em milagres parafraseia uma passagem bíblica. A tradução não pode deixar de fazer o mesmo, tá? Então, essa questão de parafrasear, não pode deixar de fazer isso, né? De não permitir essas alterações, tá? Nossa quinta regra é: raramente faça uso de notas de rodapé. As notas de rodapé caem em 3 categorias de explicação: jogos de palavras que se perdem na tradução, isso pode acontecer, expressões idiomáticas da cultura americana e citações bíblicas, cujo significado dependa da chamada King James Version ou Authorized Version, em inglês, e que não pode ser traduzida de forma precisa na língua em questão. Em tudo, temos sido governados pelo princípio de modificar o menos possível o original em inglês, tá? A nossa sexta e última regra se refere à tradução de uma palavra importante, que é atonement, quase sem exceções. Essa palavra tem sido um grande desafio para os tradutores e problemática para muitos dos estudantes de Um Curso em Milagres, que falam inglês. Esse termo bíblico, ele é um conceito central na tradição do sacrifício, assim como através da morte. Perceba isso, tá? Essa descrição ali. Como muitas palavras, como muitas outras palavras que Um Curso em Milagres emprega, proveniente da tradição bíblica, a palavra atonement recebe um significado totalmente diferente daquele que lhe é conferido pelo judaísmo e pelo cristianismo. Então, nesse curso, no Curso em Milagres, o atonement se refere à correção da crença na realidade do pecado e da culpa. Então, uma correção da crença. E não, veja bem, e não, né, você, como fala aqui, né, e não é o plano de Deus para salvar os filhos pecadores e sobrecarregados de culpa através do próprio sofrimento e sacrifício. Não é para isso. E também não é a morte expiatória de Jesus. O que se refere ao livro é a correção da crença na realidade do pecado e da culpa. Então, esse livro vem com uma promessa de corrigir a crença, né, a mentalidade equivocada, tá bom? Essa mudança no significado de uma palavra conhecida, né, é um exemplo do processo pedagógico do curso, que através do emprego de tais palavras detonadoras, que ele fala aqui, né, detonadoras, né, que detona a coisa toda, traz à tona da mente do estudante aspectos reprimidos do sistema de pensamento do ego. Então, você às vezes tem um pensamento, um aspecto que está reprimido ali, você não sabe, pequenos detalhes, pequenas palavras e pequenas expressões aqui, elas vão vir e detonar aquela crença, aquele padrão de sistema de pensamento que você tem. Então, desse modo, o que é reprimido pode ser encarado e finalmente perdoado. Olha que interessante, ó. Desse modo, ó, vou marcar aqui, ó. Eu vou marcar essa aqui que é muito legal, ó. Então, aqui. No curso autônomo, ó, eu vou colocar essa marcação aqui, que legal. Pronto, ó, marcar bonitinho, coloridinho, tá? Então, você pode, com essas palavras detonadoras, o que você vai fazer? Você vai trazer à tona na tua mente, como estudante, um aspecto reprimido do seu sistema de pensamento do ego, ou a gente pode entender como sistema de crenças, mas eu prefiro que você siga o que está aqui. E
o que é reprimido vai ser encarado. E, finalmente, o quê? Perdoado. Por você mesmo, tá? Então, para ser efetivo, o processo de correção exige um reconhecimento de nossas crenças. Para ser efetivo, o processo de correção exige um reconhecimento de nossas crenças e conceitos equivocados, e não a sua supressão. Olha que lindo isso, né? Para ser efetivo, o processo de correção exige um reconhecimento de nossas crenças e conceitos equivocados. Reconhecer, né, as crenças e conceitos equivocados, e não a supressão. Então, você não vai suprimir isso, você vai olhar para isso e vai reconhecer, tá? Então, portanto, usar um termo mais benigno para atonement mental, como reconciliação ou redenção, prejudicaria esse processo de correção de nossos pensamentos equivocados, não permitindo que surgissem em nossas mentes, em primeiro lugar, né, o que é o ideal. Pelo uso da palavra empregada tradicionalmente para atonement, em todas as traduções, com sua conotação, significando o desfazer da culpa através do sacrifício. Os estudantes de um curso de milagres vêm a ser capazes de verdadeiramente perdoar o sistema de pensamento do ego em si mesmo, tá? Então, essa conotação de desfazer da culpa através do sacrifício, né? No caso, tem que pensar sobre isso. Esperamos que esta tradução de um curso de milagres seja tão fiel quanto possível ao original em inglês, tanto em significado quanto em espírito, de modo que o mundo inteiro possa se beneficiar com esse importante documento espiritual. Somos gratos por estudantes de todas as partes do mundo poderem se unir a nós na viagem para casa. Bonita essa introdução geral, né? Bem bacana, né? Eu gosto, né? Explica bastante, e principalmente esse trecho aqui deixa claro para você quais são os passos. Bem, tem as notas do tradutor, elas são muito, muito, muito importantes, tá? Então, nós vamos passar por elas, tá? Nós vamos passar por essas notas, procurando fazer o melhor possível ao seguir as diretrizes que nos foram dadas nessa tarefa. Tivemos que tomar algumas decisões difíceis, entre elas usar o pronome da segunda pessoa, tu em vez de você. Então, você vai ler o livro, vai ter muito tu, né? Vai ter muito tutu. Como de costume no Brasil. A linguagem do curso é carregada de pronomes que tiveram que ser mantidos em sua maior parte. Assim sendo, não havia outra escolha para possibilitar a compreensão dos possessivos sem acrescentar palavras que não se encontravam no original. O que tentamos evitar para não favorecer distorções, tá? O curso dá novos significados a palavras tradicionalmente empregadas no contexto do cristianismo, assim como cria neologismos. A disparidade entre as duas línguas também faz com que seja difícil traduzir com precisão certas palavras. Aqui está uma pequena listagem de alguns termos que devem ser mencionados para facilitar o trabalho do estudante. Ó, specialness. Então, tem um termo aqui em inglês, né? Specialness, como ele coloca aqui. Já que specialness não existe em inglês, usamos especialismo, que também não existe em português. O especialismo é a expressão da decisão da mente de ser especial. Então, olha só. Specialness, que significa aqui numa tradução que também não existe em português, como especialismo, né? É a expressão da decisão da mente de ser especial. Tá bom? Então, quando você lê lá no livro especialismo, você vai se lembrar disso. É o quê? É a decisão da sua mente de ser especial. Depois tem esse aqui que é muito legal, a gente usa nos conceitos de outras escolas também, né? Awareness ou conscientiousness tem uma diferença. Ó. Em português, não temos uma palavra para awareness e consciência, foi usada para designar ambas. Mas esses conceitos não são sinônimos no curso. Awareness se refere àquilo que temos de consciência no contexto da se refere a uma consciência no contexto da realidade. Conscientiousness designa o conteúdo da consciência no nível da percepção, isso aqui já no nível da mente, né? Da percepção, quem percebe é a tua mente.
Então, ó, consciousness, the level of perception was the first split introduction to the mind after the separation. A consciência, o nível da percepção, foi a primeira divisão introduzida na mente após a separação. A gente tem que saber muito bem a diferença disso aqui, tá? Principalmente porque é a mesma palavra com dois conceitos diferentes. Então, como a gente leu lá na introdução geral, no aspecto da dualidade, você mantém a dualidade. Você, no caso, eles não tem como, né? Criar uma outra palavra para dizer o que não é. To be. O curso usa frequentemente o verbo ser, to be, no seu sentido ontológico. O que é ou existe em termos absolutos, tá? Em português, não é possível reproduzir isso sem grandes prejuízos na compreensão do que está sendo transmitido. Assim sendo, sempre que possível, decidimos substituir o verbo ser por existir, tá? Então, aqui, ó, vai ter muitas vezes que você vai ler o verbo, ao invés de ser, vai ser existir, tá? Que é a mesma coisa no to be, tá? Então, nothing without it, it's at all. Né? Nada sem ela existe de forma alguma. Então, eles têm que ser muito bons nisso aí. Outra coisa legal, no being ou self, não temos duas palavras para fazer distinção entre being e self. O being foi traduzido como o que é, ou aquilo que é. Então, being é no sentido de existência, né? É isso. E sempre que possível, dentro do contexto, deixando a palavra ser para self. Contudo, em algumas frases, tais como having and being, ter e ser, ou aquelas nas quais se requer um substantivo, isso não pode ser feito e torna-se impossível manter a distinção, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. What is timeless is always there because it's being, it's eternally changeless. O que é intemporal está sempre presente, porque tudo que é eternamente imutável. Tem coisas aqui que não dá para fazer distinção. Change of mind. A expressão change of mind seria usualmente traduzida por mudar de ideia. Basicamente, o significado aqui é o mesmo. Mas a palavra mente nessa expressão é muito importante. No contexto do curso, decidimos não omiti-la nesse conceito fundamentalmente, mas mantê-la. Apesar de termos que fazer, faça uma expressão nova. Mudar a tua mente. Eles, ao invés de colocar aqui mudar de ideia, eles colocam o quê? Mudar a tua mente. Tá bom? Você vai ver muita coisa no livro aqui que é mudar a tua mente. Então, tem um outro exemplo aqui, ó. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Eu tomo agora e não mudarei a minha mente, porque é a única coisa que eu quero. Tá? Outra coisa, to join ou to unit, né? Não temos duas palavras em português para reproduzir mais essa distinção. Ambas foram traduzidas por unir. Então, to join ou to unit, né? Foram traduzidas para unir. O que une a mente e os pensamentos separados com a mente, né? E o pensamento são para sempre unos. São para sempre unos, né? É uma pergunta. Ó, uma função compartilhada por mentes separadas as une num único propósito, pois cada uma é igualmente essencial para todas. Então, são exemplos aqui, são frases que dão para entender nesse contexto. To know. O verbo to know foi traduzido por conhecer ou ter o conhecimento, quando se refere ao conhecimento. Segundo, a definição do curso e por saber nos outros contextos. Então, você vai encontrar ter o conhecimento e saber. São duas coisas diferentes, tá? Ter o conhecimento ou saber. Você vai encontrar duas formas de representação da tradução do to know. Depois tem aqui exemplos, né? A unidade, a força apenas nesse sentido, reconhecer e aceitar o fato de que tu não conheces, é reconhecer e aceitar o fato de que ele conhece, tá? Não pode saber como responder ao que não compreendes, tá bom? To will, to want, já que não temos um verbo específico para diferenciar to will, to want, essa distinção importante é mantida pelo uso da expressão, é sua vontade. Então, quando você fala no to will, é sua vontade. Quando se trata de will, quando o sujeito do verbo, né, ou no outro caso é Deus, as palavras aparecem em letras maiúsculas. É sua vontade, então tá maiúsculo, sua, no S e o vontade. Ou é vontade de Deus, tá bom? Eles são a prova de que a felicidade perfeita é a vontade de Deus para todos aqueles que aceitarão como as suas dádivas de seu Pai, tá? Sonship. A palavra filiação foi usada para traduzir sonship, a qual abrange todos os filhos de Deus, como os filhos de Deus são, na verdade, um só. Sem qualquer distinção de gênero, referência a essa ideia foram mantidas no masculino. Um só.
seguindo a terminologia masculina do curso, em tudo que concerne aos filhos de Deus. Então, a extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com ele como um só. Muito bonita essa frase, né? Eu estava pensando. A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, ou seja, Deus pode ser completo, mas não está estendido a tudo, né? Ela é bloqueada quando a filiação não se comunica com ele como um só. Isso aqui é uma coisa já para você pensar, quando você está julgando o seu irmão, quando você está agredindo o próximo, quando você não está no amor, você não está um só com Deus. Então, Deus não se estende até você. Ele te completa. Ele está em você, ele pertence a tudo, mas ele não se estende até você, porque você, filho, nós, filhos, bloqueamos Deus. É muito bonito isso, né? Muito bem, então. Que tal? Você está preparado? Está preparada para começar? Ó, algumas páginas só de índice de navegação. Olha que lindo, ó. As primeiras páginas são só índice, e assim vai, né? Muito bem. Então, vamos lá. Aqui tem para você um prefácio, né? Então, vamos começar. Quer dar uma respirada aí? Respirou, né? Tá pronta? Então, vamos embora. Então, vamos lá. Muito bem, prefácio. Esse prefácio foi escrito em 1977 em resposta aos muitos pedidos para que se fizesse uma breve introdução a um curso em milagres. As duas primeiras partes, como veio a existir o que é e o que é, né? Como veio a existir e o que é, são de autoria de Ellen Schumann, né? E a parte final, o que diz, foi escrita pelo processo de ditado interno descrito no prefácio, tá? Então, aí tem duas coisas, né? A autoria da Ellen e o processo de ditado interno, né? Que ela chama descrito no prefácio, tá? Então, vamos lá. Como veio a existir? Essa é a primeira das duas primeiras partes, tá? O curso em milagres começou com a decisão repentina de duas pessoas de se unirem com uma meta comum. Seus nomes eram Ellen Schumann e William Thetford, professores de psicologia médica da Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade Columbia, na cidade de Nova York. Quem eram eles, não importa, exceto que a história mostra que com Deus todas as coisas são possíveis, né? Eles eram tudo, menos pessoas interessadas no espiritual. Então, presta atenção aqui, ó. Isso aqui é muito importante, ó. A gente vai destacar isso aqui, por quê que eu vou destacar isso para você? Só para você entender. Essa informação é substancial. Quem escreveu esse livro, não importa, né? Mas entenda que com Deus todas as coisas são possíveis, sim. Mas os autores desse livro, quando começaram o movimento, eles eram tudo. PhDs, professores universitários e tal. Mas eles não eram interessados em nada espiritual. Presta bastante atenção nisso. O seu relacionamento era difícil, frequentemente tenso, e eles estavam preocupados com o nível de aceitação pessoal e profissional em suas vidas e com status. Eles eram muito preocupados com status. Em suma, tinham investido de forma considerável nos valores do mundo. As suas vidas dificilmente estavam de acordo com qualquer coisa que o curso advoga. Eles não eram pessoas focadas naquilo que o curso prega. E Ellen, que recebeu o material, descreve a si mesma nesses termos, né? Psicóloga, educadora, teoricamente conservadora e ateísta em minhas crenças. Eu estava trabalhando num ambiente altamente acadêmico e de muito prestígio. De repente, algo aconteceu que desencadeou uma série de eventos que eu nunca poderia ter previsto. O chefe do meu departamento, inesperadamente, anunciou que ele estava cansado dos sentimentos raivosos e agressivos que as nossas atitudes refletiam. E concluiu dizendo que tem que haver um outro jeito. Como se eu estivesse esperando esse sinal, concordei em ajudar a achá-lo. Aparentemente, esse curso é o outro jeito. Então, é isso. Ele falou, tem que ter um outro jeito, tem que haver um outro jeito. E ela se dispôs a ajudar, e esse livro foi o outro jeito. Apesar das suas intenções serem sérias, eles tiveram muita dificuldade em iniciar o seu empreendimento conjunto. Mas tinham dado ao Espírito Santo um pouco de boa vontade, que como o curso enfatiza uma e outra vez, é suficiente para capacitá-lo a usar qualquer situação para os seus propósitos, suprindo-a com o seu poder. Tá? Então, essa é uma informação muito relevante para você entender. Continuando o relato de Ellen, feito na primeira pessoa, né?
3 meses estarrecedores precederam o manuscrito em si, durante os quais Bill, né, que é o companheiro dela ali, ó, vocês viram o nome dele, né, aqui, tá? Não, outra pessoa. Sugeriu que eu anotasse os sonhos altamente simbólicos e as descrições das estranhas imagens que vinham a mim. Apesar de já ter aprendido a me acostumar mais ao inesperado naquela altura, eu me surpreendi muito quando escrevi: esse é um curso em milagres. Olha só, ela escreveu isso. Esse é um curso em milagres, tá? Essa foi a minha apresentação à voz. A voz, ou seja, a voz que estava com ela. Ela não tinha som, mas parecia estar me dando um tipo de ditado interno e rápido que eu anotava num caderno de taquigrafia. Então, a mulher ainda de tudo era taquígrafa, né? O ato de escrever nunca era automático, podia ser interrompido a qualquer momento, e depois continuava daquele ponto. Isso me deixava muito desconfortável, mas nunca me ocorreu seriamente parar. Parecia ser um projeto especial que eu tinha aceito de alguma forma, em algum lugar. Ele representava um empreendimento feito em colaboração verdadeira entre Bill e eu. Bill era o chefe dela, né? E muito da sua significação, eu tenho certeza, está nisso. Eu anotava o que a voz dizia e lia para ele no dia seguinte. Ele, então, datilografava o que eu lhe ditava. Eu imagino que ele tenha tido o seu projeto especial também. Sem o seu apoio e encorajamento, eu nunca teria sido capaz de realizar o meu. Todo o processo levou aproximadamente 7 anos. A gente está falando aqui de um livro que levou 7 anos para ser escrito, tá? O texto veio primeiro, depois o livro de exercícios e, finalmente, o manual de professores. Apenas algumas modificações de somenos importância foram feitas. Os títulos dos capítulos e subtítulos foram inseridos no texto e algumas referências mais pessoais que ocorreram no início foram omitidas. Exceto isso, o material não sofreu modificações substanciais. Os nomes dos colaboradores na transcrição do curso não aparecem porque o curso pode e deve se manter por si próprio. Não se pretende que ele venha a ser a base para outro culto. Por isso que eu falei no começo, isso não é um culto, tá, gente? O seu único propósito é suprir um caminho no qual algumas pessoas serão capazes de encontrar o seu próprio professor interno. Tá bom? Então, veja bem o que é isso, né? Bem legal, né? Vamos lá, aqui agora, fazendo um pequeno movimento, eu vou travando aqui a chamada. Deixa eu ver aqui, papá. Vou só ver aqui. Dados. Ok, a Nelinha veio aqui. Marco, Maria. Benito, uma caixinha. Aqui. Pagamos para todos. Coraçãozinho. É muito interessante, né, gente, que a gente, ao fazer alguns movimentos, eu estou dando uma interrompida aqui, basicamente para fazer alguns movimentos aqui importantíssimos, tá? Para vocês entenderem, né? A gente não pode, não deve, na verdade, né? Deixar coisas, né? De forma mal feita. Então, aqui, o que está acontecendo? Está gravando isso, tá? Você vai assistir na gravação. Nesse momento, eu vou travar a sala, lock meeting, para a gente não ter uma interrupção na leitura. Nem para a pessoa chegar aqui e ler no caminho. Então, constantemente, quando eu estiver fazendo a leitura do livro com vocês, eu vou dar um horário, né, de entrada e depois eu vou travar. Isso veio para mim agora fazer. Travar a sala, ninguém consegue entrar. Então, se você cair agora na reunião, você que está comigo, né? Se você cair na reunião, você tem que me pedir para voltar, tá bom? Porque eu estou travando mesmo a reunião para ninguém conseguir entrar, beleza? Então, vamos lá. Bem, voltando aqui então, eu vou colocando aqui para a gente se concentrar, né? O que é? Como o seu título indica, o curso é todo composto como um instrumento de ensino. Consiste de 3 livros, o texto de 721 páginas, o livro de exercício para estudante de 512 páginas e o manual de professor de 94 páginas.
A ordem que os estudantes escolhem usar os livros e as formas nas quais o fazem depende de suas necessidades e preferências particulares. Por que que eu falo? Essa é importante, essa informação, tá? Isso aqui, na verdade, você vai sentir em algum momento que o livro tem exercícios que podem ser úteis para você hoje. Então, não tem problema nenhum, sei lá, fazer o exercício que ele sugere, tá? São muitos exercícios, tá? E o currículo que o curso propõe é cuidadosamente planejado e explicado passo a passo, tanto ao nível teórico quanto ao nível prático. Ele enfatiza a aplicação prática mais do que a teoria e a experiência mais do que a teologia. Vou voltar. Olha só, o currículo do curso propõe... O que o currículo do curso propõe é cuidadosamente planejado e explicado passo a passo, tanto no nível teórico quanto no nível prático. Então, essa é uma informação importante. Ele enfatiza a explicação prática mais do que a teoria, tá? Ele enfatiza a aplicação prática mais que a teoria e a experiência mais do que a teologia. Olha que legal. São duas coisas, ó. Prática mais que teoria, experiência mais do que a teologia. Declara especificamente que uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível, como necessária. Então, isso aqui, gente, é uma explicação muito legal, sabe por quê? Eu vou traduzir isso no meu entendimento para ver se faz sentido para vocês. Quando você quer explicar Deus ou as origens do mundo, de tudo mais, é impossível. As pessoas não chegam num consenso. Mas a experiência universal não só é possível como é necessária. Então, essa experiência é muito bacana. Então, apesar de ser cristão em seus princípios, o curso envolve temas espirituais universais. Então, enfatiza que é apenas uma versão do currículo universal. É uma versão do currículo universal. Existem muitas outras. Esta se diferencia das outras apenas em forma, todas conduzem a Deus no final. Eu e Camila fizemos uma formação chamada Avatar, né? Fizemos um Master Avatar. Muitos exercícios do curso têm a mesma linha de levar você para um despertar, né? Para uma iluminação, assim como os cursos do Harry, do Avatar têm. Então, a gente tem que olhar para isso também, né? Então, isso aqui, todas levam a Deus no final. Isso é muito legal, isso, né? Então, existem muitas outras versões, essa aqui é apenas uma, tá? É uma forma, né? No caso aqui, da versão do currículo universal, tá? Então, aqui, ó, apenas uma versão do currículo universal. Muito legal isso aqui, né? Bacana? Então, muito bem. O texto é amplamente teórico e estabelece os conceitos nos quais o sistema de pensamento do curso se baseia. As suas ideias contêm o fundamento para as lições do livro de exercício, que daí é prático, né? Sem a aplicação prática que o livro de exercício provê, o texto permaneceria, em grande parte, apenas uma série de abstrações que dificilmente seriam suficientes para realizar a reversão de pensamento, que é o objetivo do curso. Então, aqui, ó, é muito interessante que não seria suficiente para realizar a reversão de pensamento, que é o objetivo do curso. Eu adoro isso aqui. Por que reversão de pensamento? Porque você vai trabalhar na mentalidade, aprender a colocar o seu pensamento na mentalidade correta. O livro de exercício inclui 365 lições, uma para cada dia do ano. No entanto, não é necessário fazer as lições nesse ritmo. E cada pessoa pode querer ficar em uma lição por mais de um dia. As instruções requerem apenas que não se tente fazer mais de uma lição por dia. A natureza prática do livro de exercício é salientada pela introdução às lições, que enfatiza a experiência através de aplicações práticas, mais do que um comprometimento anterior a uma meta espiritual. Tá? Então, veja bem a citação. Acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta, e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa. Meramente te é pedido que apliques as ideias assim como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto, só te é pedido que use-as. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Lembra-te apenas disto, não precisas acreditar nas ideias, não precisas aceitá-las e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. A algumas delas pode resistir com veemência, nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia.
mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercício. E quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, usas. Nada mais do que isso é requerido. É muito interessante isso aqui, porque acharás difícil acreditar em algumas ideias que esse livro de exercício te apresenta. Caramba, tua mente vai achar difícil. Tá? Em outros casos, né, e outras podem te parecer surpreendentes. Isso não importa, meramente te é pedido que aplique as ideias assim como é dirigido a fazer. Então, assim, ó, apliques a ideia como é te pedido a fazer. Não é pedido julgá-la em absoluto. Só peça que use-as, né? Só te é pedido que use-as. É o uso dessas ideias que lhe dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Ó. É o uso das ideias, destas ideias, que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Tá bom? Muito interessante. Lembra-se disso. Não precisa acreditar nas ideias. Lembra que eu falava? Não acredite em nada. Experimente e tire suas próprias conclusões. Né? É basicamente isso aqui. Finalmente, o Manual de Professores, que é escrito em forma de perguntas e resposta, fornece resposta a algumas das perguntas mais prováveis que um estudante poderia fazer. Também inclui esclarecimentos a respeito de alguns dos termos que o curso emprega, explicando-os dentro da estrutura teórica do texto. O curso não pretende chegar à finalidade última e as lições também não pretendem levar o estudante a completar o aprendizado. No fim, o leitor é deixado nas mãos do seu professor interno, que orientará todas as lições posteriores como ele achar adequado, apesar do curso ser abrangente na sua estruturação. A verdade não pode ser limitada a nenhuma forma finita, como é claramente reconhecido na declaração no fim do livro de exercícios. Esse curso é um começo, não um fim. Não há mais lições específicas, pois não precisamos mais delas. A partir de agora, ouve apenas a voz por Deus. Ele dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente e quando vir a ele. Em silêncio, pedindo-lhe a sua orientação. Segura o seu verbo certo. Muito bem? Muito legal, né? Agora, vamos lá. O que diz? Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, nisso está a paz de Deus. Quero que você marque isso aqui, ó. Presta atenção nisso, tá? Vamos lá? Vou repetir para você. Nada real pode ser ameaçado. Nada que é real pode ser ameaçado. Nada que é irreal existe. Nada que é irreal existe. Nisso está a paz de Deus, tá? E é assim que o curso em milagres começa. Ele faz uma distinção fundamental entre o real e o irreal, entre conhecimento e percepção. Conhecimento é a verdade e está sob uma única lei, a lei do amor de Deus. A verdade é inalterável, eterna e não é ambígua. É possível não reconhecê-la, mas não é possível mudá-la. Presta atenção nisso. É possível você não reconhecer a verdade, mas não é possível mudar. Ela se aplica a tudo o que Deus criou e só o que ele criou é real. Está além do aprendizado porque está além do tempo e do processo. Não tem opostos, não tem início, não tem fim. Simplesmente é. Tá? Então, a distinção do que é real do que é irreal. E a única lei, a única verdade é o amor de Deus. O mundo da percepção, por outro lado, é o mundo do tempo, da mudança, dos inícios e dos fins. Ele se baseia em interpretação, não em fatos. É o mundo do nascimento e da morte, fundado sobre a crença na escassez, na perda, na separação e na morte. Ele é aprendido mais do que dado, seletivo nas ênfases do que dá a percepção. Ele é instável em seu funcionamento e impreciso em suas interpretações. Então, presta atenção, o mundo da percepção é o mundo do tempo, da mudança, dos inícios e dos fins. É o mundo que você vive, é o mundo que eu vivo, mas que você vai aprender de algumas formas a entrar nesse conhecimento, né? Na verdade. Do conhecimento e da percepção surgem, respectivamente, dois sistemas de pensamento distintos, que são opostos em todos os aspectos. No domínio do conhecimento, nenhum pensamento existe à parte de Deus, porque Deus e a sua criação compartilham uma única vontade. O mundo da percepção, no entanto, é feito pela crença
em opostos e vontades separadas, em perpétuo conflito umas com as outras e com Deus. O que a percepção vê e ouve parece ser real, porque ela só permite que entre na consciência o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo. Isso leva ao mundo de ilusões, um mundo que precisa de defesa constante, exatamente porque ele não é real. Então, olha só, o mundo que a gente escuta, o mundo que a gente ouve, o mundo que a gente sente, ele não é real. Então, quando você reage a uma percepção, você reage a algo que não é real. Quando você reage a uma coisa que alguém te fala, você reage a algo que não é real. Quando você, de repente, escuta algo e interpreta isso, você está fazendo uso do quê? Da percepção. E não é real. E o tempo todo, o seu ego está funcionando ali para te defender. Então, quando foste aprisionado no mundo da percepção, foste aprisionado em um sonho. Depois, lá na frente, ele cita o sonho de Adão, né? Não pode escapar sem ajuda, porque tudo que teus sentidos te mostram apenas testemunha a realidade do sonho. Então, Deus forneceu a resposta, o único caminho para a saída, o verdadeiro ajudante. É isso, o verdadeiro ajudante. A função da sua voz, seu Espírito Santo, é ser o mediador entre os dois mundos. Ele pode fazer isso porque, se de um lado conhece a verdade, de outro também reconhece as nossas ilusões, mas sem acreditar nelas. A meta do Espírito Santo é ajudar-nos a escapar do mundo dos sonhos, ensinando a reverter os nossos pensamentos e desaprender nossos erros. Muito bonito isso aqui, né? Eu gostei disso também. Ó, o perdão é o grande instrumento de aprendizado do Espírito Santo para realizar essa inversão de pensamento. Mas muito cuidado com o perdão, tá? Do jeito que a gente pensa naturalmente, tá? No entanto, o curso tem sua própria definição do que é realmente perdão. Vocês vão ver isso lá na frente. Assim como ele define o mundo à sua própria maneira. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno, né? As ideias dominantes, desejos, emoções e nossas mentes. A projeção faz a percepção. Então, olha só, o mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno. O que você vê é o que você está criando, tá? As ideias dominantes que nós criamos, desejos, emoções e nossas mentes. Então é isso, ó. A projeção faz a percepção. O que você projeta no mundo é o que você percebe dele. Nós olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver e então projetamos esse mundo lá fora, fazendo dele a verdade tal como vemos, né? É muito interessante que, eu lembro agora de uma aula do professor Hilário, se não me engano, ele falando, né, que como é que é Não, mentira, não foi do Hilário, não, foi do Bhagavan, que ele fala que você, como você acordasse, antes de você acordar, tá tudo escuro, né? Você tá sonhando, você tá com os olhos fechados e tal. Aí, antes de você acordar, é como se ligasse o computador, né? Então, você ligou o computador, iniciou o sistema operacional e ali aparece tudo que você programou. Então, é quase isso. Você acordou, abriu o olho, peraí, começou a rodar o programa. Aí, você começa a ver ao seu redor o mundo que você criou. Você começa a viver a vida que você criou. É muito interessante isso aqui, tá? Então, ó, nós fazemos com que ele seja verdadeiro através de nossas interpretações do que estamos vendo. Se estamos usando a percepção para justificar nossos próprios erros, nossa raiva, nosso impulso para atacar, nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, né? Veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja, desespero. Isso aqui é muito legal, né? Adoro isso. Ó. Se estamos usando a percepção, vou jogar diferente aqui, ó, para justificar nossos próprios erros, nossa raiva, nosso impulso para atacar, nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, vemos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja, desespero. Então, assim, eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Eu fiz isso porque aquilo aconteceu, porque lá. Então, você está justificando isso, né? Tudo isso nós precisamos aprender a perdoar, não porque estamos sendo bons, caridosos, não. Mas nós estamos sendo muito maus mesmo, né? FDP ao quadrado. Mas porque o que estamos vendo não é verdadeiro. É isso que precisa entender. Isso que você está percebendo não é verdade. Nós distorcemos o mundo pelas nossas defesas tortuosas e estamos, consequentemente, vendo o que não existe. À medida que aprendemos a reconhecer nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar para o que está além ou perdoá-los.
ao mesmo tempo estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que está além de nossos autoconceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e como nós. O pecado é definido como falta de amor. Já que o amor é tudo que existe, o pecado, na óptica do Espírito Santo, é um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. Mas isso é lindo. Lindo, 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 lindo. Lindo. Também é lindo. Vou marcar. Nosso senso de inadequação, fraqueza e incompleteza vem do grande investimento no princípio da escassez, que governa todo o mundo das ilusões. Então, desse ponto de vista, nós buscamos em outros o que sentimos, que está faltando em nós mesmos. Amamos um outro para conseguirmos algo para nós. E, de fato, né, isso de fato é o que passa por amor no mundo dos sonhos. Não pode existir nenhum erro maior do que esse, pois o amor é incapaz de pedir o que quer que seja. Então, o amor não pede nada. Tá? O amor não pede nada. Esse é o ponto. Só as mentes podem se unir na realidade, e aqueles a quem Deus uniu, ninguém pode separar. No entanto, é só ao nível da mente de Cristo que a verdadeira união é possível. E essa, de fato, nunca foi perdida. O pequeno eu procura se realçar através da aprovação externa, dos bens externos e do amor externo. O ser que Deus criou não precisa de nada. O ser que Deus criou não precisa de nada. Ele está para sempre completo, a salvo, amado e amoroso. Procura compartilhar mais do que conquistar, estender mais do que projetar. Procura compartilhar mais do que conquistar, estender mais do que projetar. Eu estendo o meu amor, eu não projeto as minhas mágoas, a minha raiva no outro. Eu estendo o amor. Né? Ele não tem necessidade e quer unir-se a outros devido à consciência mútua da abundância. Os relacionamentos especiais do mundo são destrutivos, egoístas e infantilmente egocêntricos. A gente vai dar uma pausa aqui, só um minutinho, tá? Deixa eu dar uma pausa, porque tô com alguém na porta e eu preciso atender, tá bom? Muito bem, vamos lá então. Então, voltando aqui só para a gente pegar o que eu estava lendo, né? Os relacionamentos especiais do mundo são destrutivos. Deixa eu fechar a porta ali. Os relacionamentos especiais do mundo são destrutivos, egoístas e infantilmente egocêntricos. No entanto, se dados ao Espírito Santo, esses relacionamentos podem vir a ser as coisas mais santas na Terra. Olha que bonito isso. Os milagres que indicam o caminho para o retorno ao céu, né? Isso é aí que está. Os relacionamentos são o quê? Né? Quando eles podem vir a ser as coisas mais santas na Terra. São os milagres que indicam o caminho para o retorno ao céu. O mundo usa os seus relacionamentos especiais como uma arma final de exclusão e uma demonstração do estado de separação. Então, olha só, que interessante isso, né? Quando a gente fala os relacionamentos especiais do mundo são destrutivos, egoístas, infantilmente egocêntricos, é porque você está olhando para o mundo, tá? No entanto, se dados ao Espírito Santo, esses relacionamentos tendem a ser a coisa mais santa na Terra. Os milagres que indicam o caminho para o retorno ao céu. Quando a gente está falando de relacionamento, eu estou falando de relacionamento humano mesmo, né? Eu com a minha esposa, você com o seu marido, com o seu companheiro, assim, e assim por diante. Só que o mundo usa esse relacionamento para representar o quê? A exclusão, a separação. O Espírito Santo os transforma em lições perfeitas de perdão, lições que nos levam a despertar do sonho. Cada um é uma oportunidade de deixar as percepções sejam curadas e os erros corrigidos. Cada um é mais uma chance de perdoar a si mesmo, perdoando ao outro. E cada um vem a ser mais um convite ao Espírito Santo e à lembrança de Deus. A percepção é uma função do corpo e, portanto, representa um limite na consciência. A percepção vê através dos olhos do corpo e ouve através dos ouvidos do corpo. Evoca as respostas limitadas que o corpo dá. O corpo parece ser amplamente automotivado, independente, no entanto, né, ele responde só às intenções da mente. Se a mente quer usá-lo para o ataque em qualquer forma, ele vem a ser vítima da doença, da idade, da decadência. Se, em vez disso, a mente aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele, o corpo, nesse caso, vem a ser um meio útil de comunicação com os outros. Invulnerável por tanto tempo quanto for necessário para ser gentilmente deixado de lado
quando a sua utilidade chegar ao fim. Cara, isso é lindo, 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 né? Olha só, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou destacar para você. A percepção é uma função do corpo. Portanto, representa um limite na consciência. Tá bom? Só para a gente entender aqui. Vou editar aqui. Ó, então, a percepção é uma função do corpo. Portanto, representa um limite na consciência. A percepção vê através dos olhos do corpo e ouve através dos ouvidos do corpo. Evoca as respostas limitadas que o corpo dá. Então, olha só. Percepção vê através dos olhos do corpo, ouve através dos ouvidos do corpo e evoca as respostas limitadas que o corpo dá. O corpo parece ser amplamente automotivado e independente. No entanto, ele responde só às intenções da mente. Tá? O corpo parece ser amplamente automotivado e independente. No entanto, ele responde só às intenções da mente. Se a mente quer usá-lo para o ataque em qualquer forma, ele vem a ser vítima da doença, da idade e da decadência. Vamos lá. Estão ligados aí? Então tá bom. Se, em vez disso, a mente aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele, ele vem a ser um meio útil de comunicação com os outros, invulnerável por tanto tempo quanto for necessário, para ser gentilmente deixado de lado quando a sua utilidade chegar ao fim. Então, se você aceita o propósito que o Espírito Santo tem para você, para o seu corpo vem a ser um meio útil de comunicação com os outros, invulnerável por tanto tempo quanto for necessário, para ser gentilmente deixado de lado quando a sua utilidade chegar ao fim. Em si mesmo, ele é neutro, como tudo no mundo da percepção. É usado para objetivos do ego ou do Espírito Santo, dependendo inteiramente do que a mente quer. Então, presta atenção. O corpo é neutro, como tudo no mundo da percepção. O corpo é usado para objetivos do ego ou do Espírito Santo, dependendo inteiramente do que a mente quer. Então, perceba, o que está aqui em jogo é a sua mente, tá bom? É ela que vai te ajudar, né, a escolher o que você vai fazer. Vamos só voltando aqui, ó, a gente vai até aqui, tá? Essa última página. O oposto da óptica que se tem com os olhos do corpo é a visão de Cristo, que reflete força em vez de fraqueza, união em vez de separação, e amor no lugar do medo. Tá? O oposto da óptica dos olhos é isso. O oposto da audição através dos ouvidos do corpo é a comunicação através da voz por Deus, o Espírito Santo, que habita em cada um de nós. Tá? A sua voz parece distante, difícil de ser ouvida, porque o ego, que fala pelo ser pequeno e separado, parece falar muito mais alto. De fato, isso está revertido, né? E aí, o Espírito Santo fala com uma clareza inconfundível e com um apelo irresistível. Ninguém que não escolhesse se identificar com o corpo poderia ser surdo às suas mensagens de liberação e esperança, ou poderia falhar em aceitar com alegria a visão de Cristo em lugar do seu miserável retrato de si mesmo. Então, é muito interessante isso aqui. Tem uma frase que eu ouvia, né? Que o ego berra, o ego grita, né? E o espírito, a intuição, a verdadeira consciência sussurra, né? É basicamente, eu traduzo isso para mim. A visão de Cristo é a dádiva do Espírito Santo, a alternativa de Deus para a ilusão da separação e para a crença na realidade do pecado, da culpa e da morte. É a única correção de todos os erros da percepção. A reconciliação dos aparentes opostos nos quais esse mundo se baseia. A sua luz benigna mostra todas as coisas de outro ponto de vista, refletindo o sistema de pensamento que surge do conhecimento e fazendo com que o retorno de Deus não só seja possível, mas inevitável. O que era considerado como injustiças feitas a alguém por outra pessoa, agora vem a ser um pedido de ajuda e um chamado para a união. Olha que lindo isso. Ó. O que era considerado como injustiças feitas a alguém por outra pessoa,
agora vem a ser um pedido de ajuda, um chamado para a união. O pecado, a doença e o ataque são vistos como percepções equivocadas que pedem um remédio através da gentileza e do amor. As defesas são postas de lado porque onde não há ataque, não há necessidade delas. As necessidades de nossos... é muito lindo isso aqui, né? As defesas são postas de lado porque onde não há ataque, não há necessidade delas. Então, assim, onde não tem ataque, não tem necessidade de se defender. As necessidades de nossos irmãos passam a ser as nossas, porque eles fazem conosco a jornada em direção a Deus. Separados de nós, eles perderiam o seu caminho. Sem eles, nós nunca poderíamos achar o nosso. Tá? Então, olha bem isso com carinho, tá? As necessidades de nossos irmãos passam a ser as nossas, porque eles fazem conosco a jornada em direção a Deus. Separados de nós, eles perderiam o seu caminho. Sem eles, nós nunca poderíamos achar o nosso. O perdão é desconhecido no céu, onde a sua necessidade seria inconcebível. No entanto, nesse mundo, o perdão é uma correção necessária a todos os erros que cometemos. Oferecer o perdão é o único modo de o recebermos, pois ele reflete a lei do céu, onde dar e receber são a mesma coisa. O céu é o estado natural de todos os filhos de Deus, tal como ele os criou. Essa é a sua realidade para sempre. Ela não foi mudada por ter sido esquecida. Essa é a realidade, tá? Ela não foi mudada por ter sido esquecida. Então, você se esqueceu disso. Lá na frente ele vai falar, quem tem que aprender, né? Quem tem que ser treinado é a mente. E o espírito tem que ser lembrado. Então, você se esqueceu. O perdão é um meio através do qual nós nos lembraremos. Através do perdão, o pensamento do mundo é revertido. O mundo perdoado vem a ser a porta do céu, porque através da sua misericórdia podemos finalmente perdoar a nós mesmos. Não aprisionando ninguém à culpa, nós nos libertamos, tomando conhecimento de Cristo em todos os nossos irmãos. Reconhecemos a tua presença em nós mesmos, esquecendo todas as nossas percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter. Podemos nos lembrar de Deus, né? Além deste aprendizado, não podemos ir. Podemos nos lembrar de Deus, além deste aprendizado, não podemos ir. Estamos prontos e o próprio Deus dará o passo final em nossa viagem de volta a Ele. Então, é muito lindo isso aqui, né? Eu gosto muito dessa parte final aqui da explicação dela, porque ela fala o seguinte, tomando conhecimento de Cristo em todos os nossos irmãos, reconhecemos sua presença em nós mesmos, ó. Amar o próximo como a ti mesmo. Esquecendo todas as nossas percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter, podemos nos lembrar de Deus, tá? Então, quando você, presta atenção nisso, esquece as suas percepções equivocadas, tá? Você percebeu várias coisas equivocadas até agora. Então, você esquece disso. Você não tem nada do teu passado que pode te reter. Por quê? Porque não é irreal. Toda essa bagagem que você leva, que você carrega, é tudo irreal. Podemos nos lembrar de Deus. Além deste aprendizado, não podemos ir. Olha que lindo. Além desse aprendizado, não podemos ir. Estamos prontos. Quando você se lembra de Deus, você está pronto. O próprio Deus dá o passo final em nossa viagem de volta a Ele. Eu gosto de definir que esse livro, ele é um caminho de volta a Deus. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa leitura aqui, dessa leitura, né, acompanhada aqui, enfim. E desejo que você, obviamente, faça uma boa jornada com o seu livro. A ideia aqui é que você leia o livro, leia os capítulos, tá bom? Essa é uma aula, não é uma aula, né? Uma leitura conjunta com você, mas nós não vamos fazer essa leitura, não vamos fazer essa leitura da mesma forma todas as aulas, tá? A gente não vai fazer isso toda a aula, não. A gente vai usar um espaço para comentar daquele trecho, daquilo que mais te tocou. Então, esse é o motivo dos nossos encontros daqui para frente, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, amo muito você. Fica com o meu abraço do tamanho do sol e um beijo gigantesco no seu coração. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.